A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam. Hoje, com alegria, eu vou compartilhar um testemunho maravilhoso, um testemunho da nossa querida irmã Adma. A Adma é lá, deixa eu ver, do estado do Amapá, cidade de Macapá, olha só que maravilha. E ela autorizou que nós gravássemos e publicássemos esse testemunho, compartilhássemos, né? Porque aquilo que Deus faz tem que ser compartilhado, para que a glória do Senhor resplandeça, porque na prova é Ele que está com a gente. Então, na alegria, quando acontece o milagre, a gente tem que compartilhar e dizer que Deus é bom. Muitas vezes passamos por provações que nós não entendemos, nós não compreendemos, mas lá na frente parece que aquele quebra-cabeça, tudo se encaixa. Ele se encaixa de uma forma perfeita, porque o Senhor coloca tudo no lugar. Então nós vamos compartilhar agora o testemunho da Adma. Ela diz assim: eu venho de uma família de muitos divórcios e nem esperança tinha de casar. Eu tinha muita vontade, mas algo na minha mente me dizia que era impossível e que casamento era algo feito para naufragar. Olha só, desde o início ela já pensando no naufrágio, né? Os exemplos que nós temos ao nosso redor. Daí ela diz: porém eu não sabia que Deus já havia preparado um esposo para mim. Pois ele tem, basta orar e pedir sinais. Pois bem, o tempo passou e eu encontrei um homem divorciado. Não cheguei a casar com ele, mas vivemos por 3 anos. Tive um filho dele e só tenho esse, mas chegamos ao fim. Foi por causa deste amor não correspondido que cheguei a Jesus. Ele foi a isca para eu ir até o Senhor. Porém, no decorrer do tempo, amargava uma grande solidão. Eu tinha tudo que uma jovem mulher gostaria de ter: juventude, um bom emprego, uma boa casa, estabilidade econômica, saúde, beleza, um carro, um ministério de louvor e uma bela voz, unção. Enfim, Deus havia me dotado de tantas coisas boas, mas quando eu voltava para casa, a única coisa que eu enxergava era aquela linda e perfumada cama vazia. Gente, eu falo que a prova sentimental é uma das piores. A gente fala, ai, prova financeira, prova disso, mas prova sentimental que mexe com o coração e na saúde, ela abala a mente. E isso desencoraja muitos a prosseguirem. Mas vamos continuar. Chorava muito, mas Deus estava me ensinando a esperar, o que eu não queria. Então, depois de 12 sofridos anos de solidão, conheci o que se tornaria o meu esposo. Eu já com meus 39 anos mais ou menos, foi muito legal o nosso encontro. Namoramos, ele foi frequentar a minha igreja, tudo bem até aí. Formávamos o casal mais bonito daquela pequena e alegre igreja. E acredite, meu esposo é galã. Ela deu risada. Sempre pedi um esposo com qualidades, mas que fosse bonito. Quem não quer, né? Mas é aquilo que eu falo, né, gente? O feio, bonito lhe parece. Não tô dizendo que o esposo aqui da Adma é feio, mas quem acha feio, né? A gente acha bonito mesmo que é feio, né? Mas enfim, vamos continuar. Um dia fiz uma carta para Deus e nessa carta pedia que meu esposo fosse um homem fiel, pois estava cansada de homens infiéis. Então resolvemos logo morar juntos, mesmo sabendo ser pecado. E foi aí que começou o meu calvário. Descobri logo a dependência química do meu marido. Foi horrível. Foi horrível para mim, para a igreja que me dizia: sai dessa, você não sabe o problema que está trazendo para a sua vida. E não sabia mesmo. Olha só, a gente imprudentemente, né? A gente apaixonado faz as coisas sem pensar e depois vem as consequências. E vem, né? Aquilo que eu sempre digo, que a gente planta, a gente colhe. Mas vamos continuar. Então, apesar dos conselhos de todos, eu simplesmente não conseguia sair dessa relação abusiva, porque era uma relação abusiva. Eu simplesmente não sabia mais achar a saída. E um dia eu lembrei de algo que o Senhor havia me dito: teu esposo é um missionário do fogo e vocês vão casar em dezembro.
eu não gostei da profecia e saí xingando o profeta, pois naquela época queria um namorado que não me correspondia como eu queria. Olha só, aqui no caso ela recebeu, né, uma profecia de alguém, mas naquele momento ela não queria essa profecia porque ela estava interessada em outra pessoa, né? Então, ela lembrou desse episódio passado, né? Isso quando ela recebeu essa profecia foi antes dela conhecer o marido. Mas ela já sabia que não seria aquele no caso que ela estava interessada na época. Então, ela lembrou desse episódio passado, episódio do profeta. Daí ela diz assim, aí eu pensei, será que esse meu marido mesmo? Mas o profeta falou que é um missionário do fogo e tal. Não pode ser esse. A gente nunca acha que é, né? É um viciado, só me dá prejuízo e vergonha. Então eu disse comigo, vou deixá-lo, dessa vez eu consigo. A gente não entende que o trabalhar não é nosso, é do Senhor. A gente olha para o homem pela aparência, né, pela casca, e o Senhor olha o coração. Vamos lá. Ela colocou assim, pois bem, na mesma semana veio até mim, numa igreja que eu estava visitando, e me disse assim, veio alguém, né? Mulher, o que você passa é porque vocês vivem em fornicação. Vocês têm que casar, para que o Senhor possa abençoar, e você verá como tudo vai mudar. Aí minha mãe disse, não faça isso. Você não vê que isso não é de Deus? Meu pastor pregava, o que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Aí eu entrei em parafuso, quase louca. E agora? Quem está com a razão? Será que é Deus? Será que é Deus que está falando a verdade? O que eu havia esquecido, e essas pessoas também, fora profeta, que Deus não vê o homem, né, como a gente vê. E por causa do meu ministério eu resolvi casar. Eu não poderia mais fazer a obra de Deus em fornicação. Então eu resolvi me lançar, resolvi crer no profeta, que se eu casasse tudo mudaria para melhor. A palavra de Deus diz, crede nos meus profetas e prosperareis. Aí eu acrescento, né? Tem uma parte na palavra do Senhor que diz, né? Lá em 1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então sempre o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então muitas coisas a gente duvida. Será que foi Deus que falou? Será que foi o homem que falou? E nessa parte eu sempre falo para vocês, quando vocês tiverem dúvidas, vocês busquem na palavra, porque na palavra não tem erro, né? Busca confirmação. Quando eu recebi uma profecia, isso eu tô falando a sol, tá? Esse versículo que eu tô passando, eu tô falando sol, para vocês não se confundirem. Quando eu recebi uma profecia, eu sempre ia e buscava na palavra, o Senhor confirmava quando era verdade. Então a gente sempre tem que pedir confirmação, sim, porque o Senhor confirma. Bom, vamos voltar ao testemunho. Então ela resolveu confiar, né? E ela coloca assim, eu resolvi ouvir Deus. E no dia 13 de dezembro, assim como o profeta havia falado, aconteceu o nosso casamento. Aí começou a segunda parte do Calvário do deserto, da vergonha, e me perguntava, mas o Senhor, tu não me disse que tudo mudaria? Tua palavra diz, tu não mente, por que, Senhor? Já sei, os profetas mentiram, malditos profetas, e me enganaram, e agora, Senhor, o que eu faço? Já sei, vou me divorciar. Mas não pense que é fácil falar de divórcio com um viciado em crack. Você é uma presa, não se esqueça. Eu não podia, era um sufoco. Ele não entendia e até dizia que Deus estava lá no nosso casamento, que me amava e queria mudar. Outras vezes usava até a força bruta para impedir o divórcio. Eu gritava aos quatro ventos que foi um erro e que Deus não estava lá no dia desse casamento, e cheguei a amaldiçoar o dia que nos conhecemos. Então ele, para amenizar as coisas, resolvia se internar. Aí nos reconciliávamos. Isso era amor, mas logo recaía e eu voltava para o meu calvário. Mas Deus usava outro profeta para me dizer que estava no controle de tudo e que o que havia prometido estava de pé. Aí eu resolvo voltar para o mundão. Perdi ministério, dinheiro, fiquei endividada, passei vergonha, mas Deus sempre com misericórdia. Fui tentar cantar no mundo, mas tudo que eu ganhei foi decepção. Enquanto isso, as brigas no casamento não davam trégua. Entrei em depressão. Foram anos difíceis.
quando estava no fundo do poço, quando meu esposo já levava até comida de casa para os traficantes e ele nem se alimentava mais, pedi a Deus que criasse uma situação para liberar meu marido. E ele começou a vomitar sangue. Comecei a ter os primeiros sintomas da síndrome do pânico. Mas Deus entrou com sua providência, mandou um profeta dizer que quando eu sentisse os sintomas, que eu levantasse a minha mão, repreendesse aquela legião, pois estava me dando autoridade para isso. E assim fiz. Olha só que incrível esse testemunho, gente. O Senhor nos dá autoridade, mas a gente tem que ser prudente, entender de que forma a gente pode fazer. E nisso, ela tinha que repreender, porque ela estava sofrendo demais, Então, nesse caso aqui que eu vi, que eu li, ela usava das forças até mesmo que ela não tinha, mas era Deus dando força e tendo misericórdia. Então, ela colocou assim, e assim fiz. Vencida a legião, resolvi me reconciliar com Deus. E foram muitas idas e vindas, recaídas. Para completar, macumbas não eram poucas, que faziam para acabar com o nosso casamento por conta de mulheres que se apaixonavam por ele. Até que, já cansada de tanto sofrer e clamar pela vida dele, as brigas não paravam. Foram 12 anos de brigas. 12 anos, gente, vocês imaginam o que são 12 anos? Não são 12 dias, Não tivemos nem sequer um ano de felicidade. Tivemos apenas 15 dias de descanso do diabo quando resolvemos viajar para o sul. Ali tirei férias e ele aproveitou para ver as filhas que não via há muito tempo. Meu marido tem 2 lindas filhas de uma relação passada. Foram só esses 15 dias maravilhosos que nos amamos muito. O diabo tinha tirado férias de nós dois. Ela dá risada. Então voltamos para a mesma vidinha, até que um dia, entre tantas idas e vindas deste casamento, meu próprio marido, justo ele que não aceitava divórcio, me levou a um advogado no calor de uma discussão por ciúmes, pois ainda tinha mais ciúmes para aguentar. Meu esposo resolve pedir o divórcio. E dessa vez eu não queria, mas ele, tão fissurado por drogas, pediu o divórcio para vender o nosso único carro. E vendeu antes mesmo do advogado dar entrada. Senhor! Comecei a pensar, e o fundo do poço, comecei a pensar, é o fundo do poço mesmo, mas conseguia preservar a casa antes que o crack a consumisse. Divorciamos, assinei o divórcio e mais tarde ele também. Bem, os meses correram e eu me sentia livre, como um passarinho. E ele sofrendo, morando na rua. Na rua, gente. Ele virou morador de rua. Morador em situação de rua, Porque a pessoa ela fica numa situação deplorável. Me esperou muitos dias pensando que eu iria buscá-lo, mas isso não aconteceu. Eu estava refazendo, respirando. E aí foi que ele resolveu entregar a sua vida para Cristo. Olha só, sempre, Sempre na hora da dor. Na hora da dor que a gente resolve que tem Cristo, que existe Cristo e que há realmente uma saída. Antes disso, as pessoas passam por tantas provações que a gente nem mesmo acredita, Mas Deus é bom. Bom, vamos continuar aqui. O tempo passou, uns 4 meses, e soube que meu esposo estava frequentando uma igreja numa cidade próxima à minha cidade. Ele havia ido embora. Começou uma nova vida. Ainda estávamos apaixonados um pelo outro, mas tínhamos resolvido dar um ponto final naquele sofrimento. Soube depois que tinham muitas candidatas à esposa dele. Ele estava podendo escolher. Ela dá risada. KKKK. É assim mesmo, Você encontra gente para tudo, Cada um sabe, onde dói a dor, sabe onde aperta o sapato, mas sempre tem ali uma tampa, esperando para tampar uma panela. Vamos lá. Eu continuei meu caminho com Deus, enquanto ele também estava na igreja, longe das drogas e firme na igreja. O que eu não sabia, e que agora era ele que estava orando e jejuando pela restauração do nosso casamento. Estava sofrendo muito a minha falta e eu estava muito dura e irredutível. Porém, o que eu também não sabia, que essa dureza em meu coração
vinha de Deus justamente para provar meu esposo e dar uma lição nele. Eu aprendi que aprendemos errando sobre o amor. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Só que Deus me ensinou que não é bem assim. Amor que tudo permite não é saudável. Experimentar dar tudo na mão beijada a um filho. O amor suporta sim, mas no sentido de dar suporte, não de suportar abusos. Nós, esposas, devemos nos posicionar e deixar bem claro: se você me ama, então decida ser uma pessoa melhor, tanto para você mesmo quanto para mim. Fora isso, não é amor. Então eu endureci meu coração, que não sentia nem saudades. Mas, como disse, ele estava orando e pagando um alto preço de solidão. Estava trabalhando, morando só, indo para a igreja, mas Deus havia tirado as esperanças dele de que eu ia voltar. Mas ele insistia, pois não queria outra. De repente, lá no meu quarto, assim do nada, eu comecei a sentir vontade de procurá-lo para saber como ele estava. Olha só, um adendo para essa parte, eu concordo com o que ela disse. Quando a gente tudo permite, a gente acaba sendo tapete do diabo. É aquilo que eu falo para vocês. Quando vocês abaixam demais, vocês perdem toda a dignidade, pouco que lhes resta. Por quê? Quando a pessoa vê que a gente suporta tudo, parece que ela faz de pirraça, faz de propósito. Então a gente tem que entender até quando é o meu limite, o limite da Sol, o limite da Adma, o limite de outras pessoas, até quando? O meu limite é até aqui. E até ali o Senhor vai nos dando sabedoria. E isso dela foi muito sábio. Bom, vamos voltar, que é longo o testemunho. Resolvi procurar minha sogra, na época ex-sogra, para saber dele. E nem ela sabia direito por onde ele andava. Não sabia o telefone do pastor, que resolveu ajudar ele, e foi nesse mesmo pastor que impedia a mulherada de namorar ele, pois ele estava muito carente. As irmãs estavam a ponto de pegá-lo à força e casar. KKKKK. Mas como ele dizia, calma, eu ainda não esqueci minha ex. KKKKK. Ela dá risada, né? Mas isso acontece, gente. Enfim, esse pastor queria nos ajudar na reconciliação e ajudava ele em oração. Bom, quando nos reencontramos, ele ficou que nem criança quando não vê os pais há muito tempo, mas se controlou. Finalmente, ele havia aprendido a lição. Experimentar a sensação de perder o amor da vida dele não parece ter sido uma coisa boa. Sofreu muito, pois disse que me esperou muito, achando que eu iria buscá-lo nas biqueiras como ele já estava acostumado. Mas eu não fui. E aí havia abandonado. Eu não sabia aonde estava vindo aquela força para deixá-lo. Era Deus. Foi o Senhor que nos afastou para depois nos reconciliar, porque o meu esposo precisava ter um choque de realidade. Eu já havia clamado, jejuado, já havia feito tudo. Psicólogos, psiquiatras, tudo mesmo. Não havia mais nada a fazer. Então eu disse a Deus, agora é contigo. Entenda, eu não abandonei ao relento. Eu entreguei meu marido e meu casamento nas mãos do Senhor. Concordo também. Né? Quando a gente fala, Senhor, não aguento mais, está nas suas mãos, a gente deveria ter feito isso muito antes, né? Mas a gente fica com aquele medo de perder, não dou conta, não vou conseguir, esquecendo que o Senhor está à frente de tudo. Mas é muito linda essa parte, né? Vamos lá. Quando eu entreguei e vi o milagre acontecer, porque eu havia experimentado muitas vezes meu marido longe das drogas, mas nunca havia visto meu esposo transformado Deixa eu ver, gente. No caráter. É que ela escreveu tudo em caixa alta aqui, para ler é um pouquinho complicado. Ela disse aqui, vou voltar. Eu vi o milagre acontecer porque eu já havia experimentado muitas vezes meu marido longe das drogas, mas nunca havia visto meu esposo transformado no caráter. As clínicas não recuperaram o pecador. A clínica só tenta criar um robótico. A clínica ajuda, mas não cura. Quem muda caráter é Jesus. Quem tira a abstinência e dependência emocional do traficante, só Jesus. Jesus pegou meu marido, levou para um deserto e me entregou um novo homem, lavado e remido pelo sangue de Jesus, batizado nas águas e no Espírito Santo, com dons espirituais, um período de 6 meses. Meu esposo era escravo das drogas há 30 anos. Eu nunca havia experimentado uma mudança tão linda, pois antes sempre tinha abstinência.
Hoje estamos sempre em lua de mel para honra e glória do Senhor. Olha só, gente, que lindo esse relato. Realmente, as clínicas, elas ajudam na parte clínica, mas a transformação vem do Senhor. Eu vejo tantas mulheres e tantos homens tentando serem o Espírito Santo na vida do esposo, da esposa, e não acontece. Quando a gente coloca Deus na frente, Senhor, é o Senhor que muda, é o Senhor que faz. E é o Senhor que faz. Palavras não adiantam. A pessoa, quando ela está surda, cega, muda, não consegue ouvir, não consegue enxergar. E quando a pessoa tem um problema de vícios, pior é. É pior ainda, gente. Eu vejo pessoas vendendo tudo em casa. Vocês não sabem o martírio. A pessoa tem medo, né, de traficantes irem atrás porque estão devendo drogas. As pessoas têm medo do que pode ser levado em casa. Teve um dia que eu fui na casa de um pastor, na igreja. A igreja estava fechada, não ia ter culto. E esse pastor estava abalado naquele dia. Né? E ele falou, não, eu não tinha chave da igreja, e ele nos chamou para ir no fundo da casa da igreja, tinha a casa dele, me chamou lá para orar um pouquinho, porque a igreja não tinha como ser aberta, não achava a chave, aquele dia estava só prova, e eu na prova também, né, eu estava com a minha família, lá chegou mais algumas famílias lá, poucas pessoas. Ele nos chamou para entrar na casa dele. Quando eu entrei na casa dele, eu me assustei, eu vi tudo cadeado, eu vi assim, máquina de lavar na corrente, geladeira na corrente, um outro quarto onde tinha móveis bons, um outro assim que não estava guardado, assim, um cômodo aberto, mas coisas feias. Ele falou assim, vocês acham que isso é vida? Um homem que pregava a palavra de Deus, que falava que tudo era possível, que o Senhor era bom, ele vivia aquilo na casa dele. Gente, aquilo ali me doeu tanto. Eu entendi que nós somos pecadores, somos errantes e não adianta. Não é pela minha palavra, não é pela palavra do outro, é sim pelo amor e a misericórdia de Deus. Então, se a gente tem que pedir algo, nós temos que pedir a Deus. Bom, vamos lá voltar, porque esse testemunho está comentado, né? Está um testemunho comentado pela Sol, porque eu vou lendo, vou lembrando as coisas, eu vou comentando, mas vamos lá. Eu fui a uma igreja, ela continua no testemunho, tá? Já vamos encerrar aqui. Eu fui a uma igreja bíblica, a igreja bíblica é aquela sem muito modernismo, onde as pessoas são de muita fé e coragem, onde não há escândalo, onde as mulheres se vestem de maneira santa e homens também. Enfim, a igreja séria. Deus é amor é um exemplo de igreja bíblica. Fui a uma igreja bíblica e fiz um voto. Voto não é uma barganha com Deus, e sim para glorificar o Senhor. Só vote o que você pode cumprir. Concordo plenamente com ela. Então, fiz um voto com Deus, prometendo que se o Senhor libertasse meu marido e fizesse do meu lar um pedacinho do céu, eu iria para onde Deus me mandasse em missões. E Deus fez muito mais. Hoje somos um casal missionário. Ele prega e conta seu testemunho e eu canto, faço louvores. Então, queridos, façam um voto, pois Deus se agrada. Lembra da Ana? Ela fez um voto e Deus resolveu o seu problema familiar. Para quem não se lembra, Ana não podia ter filhos, né? E o Senhor deu a ela um filho maravilhoso, né? A Ana nem podia, já estava idosa e ela fez um voto a Deus. Eu concordo plenamente na questão do voto. Se eu faço um voto, eu só posso fazê-lo se conseguir pagá-lo. E quando eu estava no deserto também, eu fiz um voto ao Senhor, que eu contaria o meu testemunho, né? E antes mesmo de ter o meu casamento restaurado, eu criei o blog. Para quem não sabe, esse canal aqui, ele tem as gravações dos testemunhos de palavras, mas eu tenho o blog físico, né? E que eu criei esse blog na época do meu deserto. E eu falava palavras de amor, palavras de conforto, passando pelo deserto. Eu lembrei desse pastor, que ele falava palavras de amor, de superação e tendo problemas de drogas, de vícios, com o filho em casa, destruindo tudo. E hoje ele está muito bem, esse pastor está muito bem, porque o Senhor faz obras, né? O Senhor faz obras, ele está muito bem, graças a Deus, né? O filho foi liberto, coisa linda, obra linda. Da mesma forma que essa querida irmã, Adma, ela veio aqui nos presentear com o seu testemunho. E que lindo, né? Ela fez um voto que ela contaria o testemunho por onde fosse, o marido pregando a palavra de Deus e ela louvando, né? Uma coisa muito linda, maravilhosa. E esse testemunho prova que não há
nada é impossível para Deus. Não há situação difícil que Deus não possa consertar. Não há casamento falido. Há pessoas que estão em falência, né? Casamentos destruídos, o Senhor pode reconstruir, sim. Casamentos falidos, o Senhor pode, sim, trazer à tona o amor, o respeito. E ela pediu a Deus, né, que ela queria um homem fiel, de tantas decepções que ela já havia passado. Então, assim, quando você fala que seu casamento é falido, as pessoas são falidas, né? Nós falhamos como pessoas e o Senhor vem e resgata. Tanto que eu digo que não é só a restauração do casamento, é a restauração pessoal. Enquanto você não tiver essa restauração, você não consegue seguir adiante. Restauração de dentro do coração. E assim você consegue vislumbrar o que Deus quer. A gente tem medo de perder quando a gente está na prova. Só que perdeu o que não tem, né? Perdeu o quê? A Adma estava ali, vivendo na prova, né? Na escassez, na humilhação. Ela estaria vivendo bem, mas eu vou aguentar. Muitas vezes a gente não precisa aguentar, a gente tem que colocar na mão de Deus. E o esposo quis o divórcio, ele foi atrás, né? Porque muitas vezes que ela quis, ela não foi, ela continuou ali perseverando, mas ele quis. E quando ele quis, ela se viu no momento de falar: Senhor, agora é contigo. Agora eu tiro a minha mão, agora é contigo. E nós temos que colocar Deus o tempo todo no nosso casamento, no nosso relacionamento, nos nossos propósitos, projetos, porque o Senhor é bom e Ele sabe o que é melhor para nós. Esse testemunho é lindo, sabe por quê? Porque é um testemunho de restauração pessoal, é uma restauração que resgatou essa pessoa, né, da sarjeta, né? Uma pessoa que ficou em situação de rua, pensa, passando vários momentos difíceis, frio, fome, violência, mas o Senhor resgatou, porque o Senhor resgata. Então, o que você precisa neste dia, nessa semana, o que você precisa? Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa crer. E eu creio por mim e para você. Eu creio que o Senhor vai fazer uma obra linda, assim como fez na vida dessa nossa querida irmã Adma. Adma, muito obrigada pelo seu testemunho. De todo o meu coração, desejo assim muitas bênçãos, que vocês continuem levando a obra do Senhor em missões e dizendo que Deus é bom, porque Ele faz, Ele cumpre. Amém? Eu desejo a todos, né, uma linda semana, um lindo dia, e vamos testemunhar. Esse testemunho foi um testemunho especial, foi um testemunho narrado. Esse testemunho narrado, ele foi muitas vezes parado ali para eu comentar, narrado e comentado. Mas eu sei que aqui nós estamos glorificando não ao homem, mas o Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Amém?